povo, a fiel torcida, mascarado na voz. E hoje nós vamos reagir a esse vídeo do apito final, onde o craque Neto trouxe as últimas informações do Corinthians. Se liguem aí. Fez a reapresentação do Corinthians lá no CT e o Memphis estava. Depois de 15 dias, a volta. Alguns pararam para fotos e autógrafos. Só para isso. Tchau. Desculpa. Obrigado. Outros falaram. Pouco, mas falaram. E sobre você? Só treinar agora. Vai sair, vai ficar. Estamos voltando aí. Valeu. Ele é um dos principais ativos do clube. Pode ser negociado agora, no meio do ano, para estancar a crise financeira que vem ganhando volume a cada dia no Corinthians. E crise política também. Em meio a essa tempestade, temos despedida por aqui. Igor Coronado, que tinha contrato até fevereiro do ano que vem, veio dizer adeus aos companheiros. Ele fez 67 partidas com a camisa do clube, 31 como titular. Foram 7 gols e 5 assistências. A direção alvinegra acertou de parcelar em 18 vezes a dívida de 7 milhões de reais que tem com ele. Um jogador que a gente gostava muito, se ele optou por isso, foi a opção dele, junto com o Corinthians, a gente tem que respeitar. A gente só espera que ele possa ter uma sequência maravilhosa na carreira dele. A grande interrogação era com relação a Memphis Depay. Ele chegou a ameaçar o Corinthians de não se reapresentar com o restante do elenco por causa das dívidas que o clube tem com ele. Os advogados do holandês chegaram a notificar o Corinthians no dia 15 de maio, quando Augusto Melo ainda era o presidente. O valor dessa dívida, 6 milhões e 100 mil reais. Pintou um acordo e, faltando 17 minutos para o horário marcado para a reapresentação do grupo, Memphis Depay chegou aqui no CT alvinegro. O Corinthians acertou de pagar luvas e salários, que dão um total de 1.400.000 reais. E agora negocia a premiação de 4.700.000 reais, que está em contrato pelo título do Campeonato Paulista. E do Memphis, acho que é uma coisa entre ele e o Corinthians, eu não quero me envolver, acho que não sei nada que está acontecendo, então não é algo que eu possa nem te responder. Sabe da importância do grupo, quando você quer montar uma equipe forte tem que ter jogadores assim, espero que ele continue normal. O alvinegro joga no dia 13 contra o Red Bull Bragantino em casa pelo Campeonato Brasileiro. Enquanto isso, Memphis treina com o grupo e o time dele está de prontidão. Aguardemos cenas do próximo capítulo para ver se essa novela terá ou não desdobramentos. Vamos lá, em relação aí ao Memphis Depay, é o seguinte, ele tem contrato, certo? Ele ganha 6 milhões, o Corinthians não tem condições de pagar. Ele veio da Holanda e também do Atlético de Madrid, do Barcelona, não estava bem, é craque de bola. Veio no Corinthians, está jogando bem, o treinador da seleção Koeman veio assisti-lo, levou ele para a seleção, em 5 jogos fez 3 gols, igualou o Van Persie, né? Com o maior artilheiro da Holanda, joga bem, mas aí vem uma questão política, uma questão de, quando abrir a janela para eles lá na Europa, eu acho que dificilmente esse cara fica no Corinthians. Essa é a minha visão, não é a opinião. Então, o que pensar disso, o Theo Godoy... Eu concordo com você. Eu acho que a situação do Corinthians ela é bem séria, a situação financeira do Corinthians. E não dá para o Corinthians pagar 6 milhões de reais para um jogador como o Memphis Depay ou qualquer outro jogador. Não dá para pagar nem para o Cristiano Ronaldo. Não só isso, nem para o Lionel pagar Messi. 9 mil reais de uma suíte presidencial no mês, Segurança. 274, 2 carros blindados, 2 seguranças, cozinheira, 24 passagens executivas. Isso é um absurdo. Não dá. Pô, você tá de sacanagem, pô. Não dá. Então, eu vejo que esse movimento... Nem o Michael Jordan tinha isso no Chicago Bulls. Esse movimento que ele fez durante essas férias, nesse recesso, foi um movimento já avisando, principalmente para a torcida Não do atrase Corinthians. mais.
eu vou embora. Isso. Eu vou embora. E já tem gente lá na Europa buscando algum clube para ele. Não vai conseguir isso, não vai conseguir isso na Europa nesse momento, mas ele já deu. Falou assim, ó, já fiz meu papel, já brinquei, já joguei lá, torcida do Corinthians bacana, o Brasil legal, São Paulo legal, mordomia total, onde ele está hospedado, que é um dos melhores lugares do Brasil, um dos melhores lugares da América do Sul. Então, mas para mim já foi, essa história aí já está encerrada. Pode até jogar no dia 13 contra o Bragantino, parada, hein? Corinthians pega, é na Neoquímica Arena, mas é uma parada pegar o Bragantino, hein? Parada duríssima. Sabe quem é o maior artilheiro da história desse confronto? Não, quem? José Ferreira Neto. É mesmo? Sou eu, garotinho. Corinthians e Bragantino? Sou eu. Quantos gols, sabe? Acho que são 5. Parece pouco, mas é bastante. E aí, Godoy, qual a ideia em relação ao Memphis? Né? No campo pessoal, ele conseguiu o objetivo dele, que era se recuperar para a seleção. E bater o recorde, porque ele vai bater o recorde já de vai. gol. Próximo gol já mete o recorde. Vai ter mais jogos, ele vai acabar alcançando uma meta pessoal dele, objetivo alcançado. Em relação ao clube, eu acho que tudo isso que está vazando aí, e o clube tendo dificuldade para cumprir as cláusulas contratuais, que os dois vão chegar no acordo, vai respingar no grupo. No ambiente. No ambiente. Ó, eu faço gol e não ganho nada. Eu dou assistência e não ganho nada. Agora ele faz o gol 15 e assistências é 1,5 milhão. Cara, ganhou o título, ganhou 4 milhões e 700 mil reais. Você ganhar por assistência. O clube fez uma concessão muito ruim em termos de grupo, e a gente sabe como que é o ambiente futebolístico. Que é esporte coletivo, porque não é individual. Talvez o ambiente, que já não é muito bom com ele lá, e eu sei disso, eles não sabiam que era dessa forma. Sim. 24 passagens executivas. Sim. Esse cara mora num hotel que é 1.170 metros. Porque quando foi elevado, no contrato está assim, porque eu já vi o contrato. Eu vi o contrato. Quando foi elevá-lo para esse hotel, eles iam dar uma casa para ele morar. Mas quando ele viu o hotel, falou, opa, daqui não quero sair mais. Ninguém sairia de lá. E aí, 24 passagens, 6 milhões por mês. Ele tem o prêmio, ele ganhou sozinho, da Federação Paulista de Futebol. A cada 15 assistências, ele ganhou 1,5 milhão. Então, o ambiente não vai ficar propício. Se ele fizer gol, se ele ganhar do Palmeiras, se ele classificar, se ele chegar na terceira colocação ou na segunda colocação do Brasileiro, tudo é legal. Mas se não chegar, os dias são contados para esse cara. Ô, Neto, você sabe quantas assistências você deu? Você tem ideia? Na minha carreira, 100. Você sabe? 100. Pois é, porque mas na sua época não contava assistência. Não. Agora, hoje, esse negócio... O Cristiano Ronaldo Os caras fizeram um negócio meu aí. Ganhar por assistência. Isso é um absurdo. Eu não ganhava por gol que eu fazia. Ué, ninguém ganhava. E nem o Cristiano Ronaldo ganha por assistência, por gol. Que fala? O quê? Que tem o Quesada? Tá. Calma, só um minutinho só. Eu chamo já o Quesada e chamo já também a Gabi, um de New Jersey e o outro da Filadélfia. Vamos lá. O Quesada, você que sabe tudo do Corinthians, queria que você falasse sobre isso. 1 minuto para você aí, direto de New Jersey. Neto, as entrevistas acho que elas respondem por nós, né? Você vê o Ramalho nem aí, né? Isso não é problema meu, os caras que se virem aí. Pô, um companheiro quando gosta do outro, não dá uma declaração dessa. Não. E o Gustavo só deu porque eles tiveram um problema lá na Libertadores, você lembra, né? Falou, legal. Mas não vi nenhuma sinceridade do Gustavo também. Então, é lógico. Então é o seguinte, o clima tá todo desfavorável pro holandês. Clima de ambiente, tá? De parceria, de vestiário, porque isso ajuda muito a contaminar o elenco. Então, uma negativa, contaminar é negativo, entendeu? Então, eu acho o seguinte, pro bem do Corinthians, se realmente essa for a vibe, que na metade do ano o Memphis vá ser feliz lá na Holanda, onde quer que seja. Os números são incríveis, tá? São 27 participações em 28 jogos. Ele ajudou o time a não cair, ele ajudou o time no Campeonato Paulista, mas também tem fracassos aí na Libertadores e na Sul-Americana. Mas se o ambiente foi esse daí, e você conhece melhor do que ninguém ambiente de vestiário de clube,
Então que o Memphis vá ser feliz lá na Holanda e deixa os caras resolverem sem ele aqui os problemas do Timão até o final do ano. Que, por sinal, quem fez o gol do título foi o Yuri Alberto, contra o Palmeiras. Quem fez gols em clássicos foi o Yuri Alberto. Esse sujeito aí não fez nenhum gol em clássico, diga-se de passagem. Gabi, em relação ao Palmeiras que está aí e também em relação ao Corinthians, se você quiser falar alguma coisa, o microfone aí na Filadélfia é seu. Boa, craque. Para complementar em relação ao Corinthians, tudo que vocês vêm dizendo, eu concordo, né? Sobre essa questão de gerir realmente o vestiário, vai ser um desafio do técnico Dorival Júnior, que para trazer pelo menos uma boa notícia para o torcedor corintiano, eu acho que é o retorno do Rodrigo Garro. O Corinthians sofreu muito com a ausência desse jogador. O Corinthians vai estrear no dia 13 de julho. Aliás, o Hernani me canta aqui a ausência do Rodrigo Garro, não é? E aí tem, aliás, o retorno do Rodrigo Garro, o Corinthians tem decidido desafio na Copa do Brasil contra o Palmeiras. O Corinthians volta a jogar contra o Bragantino, craque, e o Corinthians sentiu falta, sim, do Garro, e quando o Coronado precisou assumir, não conseguiu, não à toa agora tem essa rescisão de contrato. E aí, para fechar, já que você disse que é o artilheiro desse confronto, Corinthians e Bragantino, que é o próximo desafio do Timão pelo Campeonato Brasileiro, craque, foram 5 gols em 14 partidas. Você, José Ferreira Neto. Muito obrigado, Gabi. É o seguinte, ó, a gente tem ideia, porque o brasileiro ele é muito importante. Em relação ao Palmeiras e ao Corinthians, isso aí é outro campeonato, é a Copa do Brasil. Quando chegar mais próximo, a gente fala sobre isso. Mas a saída do Coronado, o cara que ganha 2 milhões por mês, todos os treinadores que passaram, o Theo, Godoy, ninguém acreditou nesse cara. Como é que ficaram com esse cara até agora? E agora sai de fotinho, pagando de gatinho, empresário, ele, Fabinho Soldado, o presidente, todo mundo usando, tirando fotinho. Daqui a pouco tem ação, daqui a pouco não tem dinheiro, daqui a pouco vem a verdade. E aí Theo, o Igor Coronado, que foi embora, e aí esse cara indo embora, obviamente, talvez, não sei como, de que forma o Corinthians contrate alguém? Esse é o problema. De que forma o Corinthians vai contratar? Porque o Corinthians está tendo dificuldade até mesmo de pagar a folha salarial geral. A situação do Corinthians não é tranquila. E ainda tem esse problema político para ser resolvido, que não está totalmente resolvido. A gente sabe que existe oposição, existe fogo amigo dentro do Corinthians. Precisa contratar, sim. Não pode jogar toda essa responsabilidade em cima do Yuri Alberto. E tem um detalhe. O Yuri Alberto vai ficar depois da janela? Essa é a história. A gente precisa ir para o break. Tem o Everton, Atlético de Madrid e Roma. Os 3 times. Pois é. E o Corinthians só tem 50% daquele negócio que o Duílio fez, que vendeu tudo a molecada e não sei o quê, e ainda só tem 50% do Yuri Alberto, que ninguém sabe, ninguém viu. O gato comeu, e ninguém viu. Vamos pro break e a gente volta daqui a pouco. Bom, fiel, está evidente que enquanto o Memphis não deixar o Corinthians, o Neto não dará um dia de paz para o holandês. Infelizmente é um caso muito complicado tanto para o Corinthians, que paga uma fortuna para o jogador e agora terá que cumprir o combinado, quanto para o elenco, que vai viver nessa neblina envolvendo esses dois lados. Só esperamos que de alguma forma isso não afete o vestiário, pois tudo que o time precisa é evitar conflitos que desanimam até o torcedor. Do meu ponto de vista, eu vejo que caso apareça mesmo essa proposta do Besiktas, o Memphis tem que ser vendido. Já em relação ao Yuri Alberto, eu penso da mesma forma. Se realmente pintar algo acima dos 100 milhões de reais, eu acredito que a diretoria vai segurar. Principalmente agora que seus empresários estão de todas as formas tentando lucrar em cima da porcentagem. O que vocês acham?